Quando quiser. Tá. Professor, boa noite. Vitória importante contra o Botafogo da Paraíba, estreia na Copa do Brasil, jogando aqui em São Luís. O Flamengo criou muitas oportunidades, mas o que é que faltou para esse placar ser mais elástico, vamos dizer assim? O gramado contribuiu com essa questão, já que é um gramado fofo, pesado, e quem joga aqui normalmente no Castelão sente bastante. Bom, boa noite. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida quando eles não fazem. Eu sei que eles ficam sentidos e hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente sem palavras, sem condições, mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Muita gente fala que deveria ser elástico, enfim, o resultado, mas como você citou, o gramado teve foi um fator importante para atrapalhar o jogo do Flamengo, né? Como pegar esse jogo de hoje e pegar alguma coisa positiva e, sei lá, talvez colocar isso como algo positivo para o decorrer da temporada? Não, hoje temos inúmeras coisas positivas durante o jogo. A estreia como titular do João, não sentiu o jogo, tivemos minutos para jogadores que não vinham jogando tanto, tivemos uma atuação muito sólida, muito importante. Com esse gramado conseguiram criar essas relações, conseguiram criar entre eles. Faltou um pouco de ataque à profundidade, falei isso com eles, faltou a gente atacar mais o espaço, porque era onde a gente podia criar perigo, e um time tão fechado, momentos com uma linha de 5, outra de 4 dentro da própria área, fechado muito por dentro, então realmente os espaços que eles deixavam era mais pelas laterais do campo, e aí tivemos muito boas combinações, e principalmente também o controle das transições, e a fase defensiva foi muito sólida. Então saiu com muitos aspectos positivos do campo e alguns para corrigir. Mas em geral, assim, ver jogadores atuando nesse nível de controle de bola, de domínio, essas relações entre eles nesse gramado, porque o nível desses jogadores são muito alto. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Vocês estão no meio de uma sequência de viagens muito difíceis, uma logística muito difícil, vir a São Luís, depois ir a Belo Horizonte, em seguida ir a Santiago do Esteiro, e no meio desse processo, jogos também difíceis, Botafogo, Cruzeiro, Central Córdoba, e vocês já nesse primeiro jogo, por mais que tenha uma logística complicada de vir a São Luís, chegar de madrugada, vocês receberam um apoio gigantesco do torcedor daqui do Maranhão, um incentivo desde o aeroporto, ao hotel, a chegada do estádio, e eu queria que você falasse da importância desse apoio do torcedor em meio de uma sequência tão difícil de viagens e de jogos. Não, foi uma festa linda do torcedor aqui. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu não, sinceramente, tentei pensar se eu joguei aqui, mas acho que não tinha nunca vindo para cá. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Chegamos muito tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então esse foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito para a gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores e lotam o estádio. Isso é o que me deixa feliz, o que me representa como treinador, e me deixa muito orgulhoso de que exista essa comunhão com o torcedor e a nossa equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla.
O Boto disse em alguns momentos que espera o Jorginho antes do Super Mundial. E aí, como você conversa bastante com o Boto, tratam bastante sobre elenco, e agora o Jorginho ele já vai traçando o futuro dele no Arsenal, você, Felipe Luiz, chegou a falar com o Jorginho ultimamente? Já começa a traçar uma equipe já com o Jorginho? Eu não sabia dessa notícia, falo com o Boto todos os dias, nunca me falou nada disso. O Jorginho não é jogador do Flamengo, é do Arsenal, e portanto não posso falar de jogadores que não pertencem ao Flamengo, né? Mas um grande jogador, um grande respeito por ele, e é bom que o Flamengo esteja olhando esse tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco, mas no momento eu não sei nada. Felipe, boa noite. Thiago Lima aqui do GE. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Joshua, o Felipe, que foi seu jogador, né, no Sub-17. O que te chamou a atenção nele, até para furar a fila do Sub-20, né, de vários jogadores do Sub-20, mas ele veio já para o profissional. E o que te chamou a atenção do período que você treinou aí? Bom, o Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem. Tem as decisões, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Então, além do carinho que eu tenho por ele, porque é um menino que entra, você vê o brilho, a energia que ele entra, é positivo sempre, os jogadores adoram ele, encaixa muito bem no grupo, e eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado. Felipe, boa noite. Queria que você falasse um pouco do Michael, que é um jogador extremamente voluntarioso, esforçado, mas que não tem conseguido fazer os gols, que a gente sabe que é importante para a afirmação do atacante. Você poderia falar para a gente nesse sentido? O Micha, realmente, assim, ele na frente do gol, no terço final, no último momento ali, ele está pecando um pouco, né? Aí entra um pouco o que eu falei do brilho, né? Que os jogadores de frente, eles passam por essas fases mais goleadoras, menos goleadoras, e eles te dão essa sensação de perigo sempre que chegam ali. Então o Michael está fazendo tudo certo, assim, para a equipe, pressiona, ataca espaço, tem um contra um, se associa bem com os companheiros, faz todos os movimentos, mas o último momento ele está pecando um pouco, né? Então, assim, mas ele é o cara que mais fica no treino depois que acaba o treino, para fazer complemento, para fazer finalização, para fazer esse ajuste que falta, e assim, recuperar um pouco de novo esse brilho, né, que eu falei, porque é um jogador muito importante para mim, para a equipe. É um jogador muito importante, foi titular ano passado comigo na final da Copa do Brasil, foi titular toda a parte final, foi titular da Supercopa, foi titular praticamente todo momento até ter essa lesão. E sempre que um jogador volta de lesão, ele ainda volta um pouco se encontrando, né? Então, assim, eu acredito que a atuação dele, por não ter feito bem esse último terço, e a torcida que acabou pegando um pouco no pé dele, acaba afetando um pouco a parte mental, mas já estou aqui para não desistir de nenhum jogador, como eu falei para vocês. Eu nunca vou desistir de nenhum deles enquanto eles estiverem aqui, para poder recuperar a melhor versão dele e o brilho que ele tem. Felipe, uma segunda pergunta, já que estamos falando de base também, sobre dois jogadores do Sub-20, que
não têm sido relacionados por você ultimamente. Um é o Wallace Ian, que vinha entrando com você no Carioca, vinha entrando bem, inclusive. Tem muito torcedor que pergunta, poxa, por que o Wallace Ian, inclusive, não poderia ter vindo para esse jogo de hoje? E o outro é o Guilherme, que vinha sendo utilizado muito por você, principalmente ano passado, né, na sua reta final, e que também não voltou esse ano. Bem, o Wallace é um jogador também que eu tenho muito carinho, o Guilherme também, adoro esses meninos, adoro todos eles que trabalharam comigo lá, eu tenho uma relação muito especial com eles. O Wallace, quando eu faço a lista da relação para o jogo, eu penso no jogador que vai jogar, na possível troca. Então eu tenho, hoje com a volta do Pedro, com o Juninho, com o Bruno, com o Plata, eu estou coberto nessa posição, né? Eu não, nesse momento eu vejo eles na frente do Wallace, né? Então o Wallace agora precisa continuar fazendo o que ele estava fazendo, que é fazer gols, é se destacar no sub-20 e chamar na minha porta, fazendo dentro do campo. E aí eu sei que eu posso contar com ele, porque é um jogador que tem as características de 9 que eu gosto, né? Então, e aliás tem a relação comigo que é muito boa. O Guilherme também passa por um processo parecido com o do Wallace. Tem outros jogadores, tem o Arrasca, tem o Plata, tem outros jogadores que estão aí. E hoje eu optei pelo Joshua, que vem treinando comigo, vem treinando muito bem, completou viagens, viajou comigo para Libertadores, fez vários treinos, encaixou muito bem no grupo e vem se destacando nos treinos. Isso que é o que eu mais vejo, o jogador que fala dentro do campo. E o Joshua está falando dentro do campo, me deu a segurança de poder colocá-lo hoje no campo e ele acabou rendendo, né, mesmo que foram só 10 minutos. Então é um processo de concorrência muito grande que eles têm, aliás, pelo craque, estrela e ídolo que é o Arrascaeta, que está na frente deles hoje, mas que eles possam se espelhar e poder sempre ser uma opção para mim quando eu precisar. Felipe, boa noite. Rádio Tabajara de João Pessoa. Eu queria te perguntar sobre o adversário, né? Imagino que naturalmente você já está acostumado a enfrentar times com linhas baixas, né? Enfim, que vem por uma bola. O Flamengo teve bastante volume e várias oportunidades. Mas queria uma avaliação tua sobre esse adversário, um time de Série C, um investimento evidentemente muito menor do que é o do Flamengo. A avaliação do adversário e como se portou a tua equipe também diante dessa situação de jogo. Primeiro tempo talvez um pouco o ritmo mais baixo, no segundo vocês conseguiram encontrar o gol. Bom, a análise que eu fiz do Botafogo da Paraíba foi uma análise onde eu imaginei um jogo difícil pelo gramado, pela situação do gramado, de campo, mas assim, reconhecendo claramente a nossa superioridade técnica, né, dos jogadores, assim. Por mais que tenha um time bem qualificado, um time que você vê que estão com as ideias muito claras, bem treinado, principalmente na fase defensiva, me demonstrava que iríamos ter dificuldade de entrar por dentro nessa equipe. Mas, claro que o campo e a circulação de bola sempre fica um pouco mais lenta nesse aspecto, mas não posso deixar de reconhecer que antes, na análise que eu fiz, eu senti que sim, éramos bem superiores ao time deles. Não sei, sinceramente, o nível da Série C, mas eu acredito que uma equipe tão bem trabalhada na fase defensiva possa sim brigar pelo acesso, porque esse ano jogamos contra algumas equipes do Carioca e muitas delas, ou Volta Redonda, por exemplo, que joga a Série B, essa equipe aqui tem um nível técnico e tático assim parecido ou superior até a essas equipes. Então, essa é a minha análise sobre o Botafogo. Agora conseguimos o resultado que queríamos e temos a volta e na frente, diante do nosso torcedor, para poder vencer. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Valeu.